A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Irmãos, nós vamos analisar aqui o debate que aconteceu na Musical FM entre o pastor Elias Soares e o youtuber e CCBano, o senhor Carlos Reinart. E o que a gente vai ver aqui, rapaz, são cenas deploráveis e lamentáveis, né, da falta de conhecimento e despreparo de um CCBano. Um CCBano que se ainda intitula autodidata, porque o pastor César Cavalcante vai fazer as apresentações aqui e ele vai apresentar o Carlos Reinart como um teólogo autodidata. Obviamente que o Carlos Reinart é quem deve ter dado essas credenciais ao pastor César Cavalcante. E nós vamos ver aqui também a cara de assustado do pastor César Cavalcante quando começa o debate e ele vê a fala do senhor Carlos Reinart. São completos absurdos. Em algum momento ele até interrompe para ouvir melhor, ele quer saber melhor, é isso mesmo que você está dizendo? E o Carlos Reinart confirma e você vê a cara de assustado do pastor César, porque ele não podia interpelar porque ele não é o debatedor e aquela pergunta não fazia necessariamente parte daquele debate. E o pastor Elias também assustado, chega um determinado momento que ouvindo o Carlos Reinart falar, ele faz um comentário, sabe? Aquele comentário que sai sem querer, fala assim, olha o nível de apologética e da teologia. Assustado. Ele fala isso com um ar de espanto. É isso que você vai ver aqui, eu peço que você acompanhe, né? Eu separei alguns trechos aqui que eu acho interessante para nós fazer uma análise da performance do CCBano Carlos Reinart neste debate. Se liga aí, vamos ouvir e fazer os nossos comentários. A primeira coisa a gente prestar atenção nesse corte que eu fiz agora aqui é o pastor César Cavalcante apresentando o Carlos Reinart como autodidata. E detalhe, presta atenção que ele fala de modo rápido, mas a gente percebe que quem propôs o assunto deste debate foi o próprio Carlos Reinart. Foi o próprio Carlos Reinart quem propõe este debate. Fica vendo aqui, vamos ouvir. O do pastor, do irmão Carlos, ele é teólogo, é autodidata, serve a Deus na congregação cristã, é escritor do livro Pecado de Morte, O Dilema dos Condenados, da editora Clube de Autores, é um influencer digital no canal, no YouTube, tem um canal com mais de 1.200.000 inscritos e mais de 158 milhões de visualizações. É visualização para chuchu. E é muito bem-vindo aqui ao programa, ele propôs esse tema e uma alegria muito grande recebê-lo aqui. Irmão Carlos, seja bem-vindo ao nosso programa de debates. Eu quero primeiramente agradecer a oportunidade, né? Para mim é um prazer muito grande estar aqui com o pastor César Cavalcante, com o pastor Elias Soares. Eu sempre assisti os programas da Musical FM como um ouvinte, hoje não imaginava que estaria aqui como um debatedor. Eu também contente, né, de estar aqui para tratar desse tema. Para mim vai ser uma honra poder, junto com o pastor Elias, a gente colocar em pauta, colocar aqui na mesa qual que é o nosso entendimento, como que nós cremos esse tema tão controverso e polêmico no meio do cristianismo. E só para terminar as minhas considerações, eu vejo que nas redes sociais, né, o pessoal tá esperando que esse debate seja como o do Popó e do Bambam, né? O Popó seria o pastor Elias e o Bambam. Agora, e também, mas a família dele foi embora, né? Falou que ia apresentar, ele vem aqui com... Bom, em primeiro lugar aqui você viu, né, o pastor César, ele fala que o Carlos Reinart é quem propôs a questão para o debate. Então a ideia era trazer o Carlos Reinart. E aí o Carlos Reinart é quem propõe a questão do debate ali, né? Joia, agora vamos lá, a gente vai seguir aqui. Bom, vale lembrar aqui que o Carlos Reinart, você viu na fala dele, ele fala como nós cremos, né? Então ele dá meio que, ele tenta se associar a CCB. Só que eu não sei se as pessoas que estão em volta do César, que são CCBanos e ouvindo e vendo qual seria o tema, né? Eles já se adiantam e o pastor César então apresenta ao público que o Carlos Reinart, o que ele vai falar, ele não representa a congregação cristã no Brasil. Isso é grave, porque você pertence a uma igreja, mas você crê de forma diferente daquela igreja. Então o que é que você está fazendo ali dentro? Você está lá só para tocar a música? Ou o seu interesse é apenas pela bibliomancia e a profetada? Ou seja, porque a igreja é um conjunto de crenças, de bases ali. Por isso que existem várias igrejas, porque tem interpretações teológicas diferentes. Ok? Mas os CCBanos deixaram claro, ele não nos representa. Só que tem uma coisa que nos preocupa. Por como que um homem que não representa vocês, ele tem acesso à tribuna para fazer pregações? As pregações são exposições teológicas.
exposições daquilo que ele acredita por convicção. Ou será que o Carlos Reinart, ele crê em uma coisa, mas na hora que prega, ele prega coisas que ele não crê? Ou seja, ele prega coisa que vocês creem, você crê nisso, eu não, então eu vou pregar. Seria muita hipocrisia fazer um tipo de pregação dessa e totalmente sem nexo, ok? Bom, então vamos colocar aqui o pastor César deixando esse sinal de alerta de que tudo que o youtuber Carlos Reinart vai falar não representa a congregação. Fico ouvindo aqui, ó. É a mania. Mas nós temos muitos ouvintes e pessoas que acompanham que são da CCB. Muitos mesmo, bastante. E alguns já estão falando assim, mas essa posição que ele vai defender não é da CCB. Então, já fazendo justiça aqui da minha parte, e eu imagino que ele também vai falar isso, a posição do irmão Carlos é a posição pessoal dele e não reflete em nada a posição oficial da Congregação Cristã no Brasil. Então, a Congregação Cristã no Brasil crê igual o pastor Elias está falando. Pelo menos essa é a ideia. Até que eu saiba é isso. Mas como ele é da CCB, ele pode falar melhor. Mas imagino que ele vai dizer que a posição dele é pessoal e não da organização. Gente, chega a ser esquisito. Suponhamos, ali está um testemunho de Jeová, mas o testemunho de Jeová, de verdade, acredita conforme o opositor do representante que está ali. Não necessariamente o representante, mas o fiel da igreja da Testemunho de Jeová. Eu estou dando exemplo sobre isso, né? Não é totalmente esquisito. Ali está o CCBano. Mas a igreja que ele pertence, na verdade, pensa igual o opositor. Tem contradição pior que essa? Não tem, cara. Chega assim. Eu ouvi isso. Tá defendendo o quê? A crença que ele mesmo inventou, criou pra ele. Como é que você frequenta uma igreja, gente, que não crê naquilo que você acredita? O que você faz lá então? E outro, pior, como é que vão dar tribuna? Como é que deixa ele subir na tribuna para pregar pro povo, né? Ele vai pregar uma crença individual, uma crença dele. Chega a ser esquisito isso, né? Agora, eu queria que vocês prestassem atenção no que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou soltar agora. Observa, tudo que o Reinart vai falar, tudo é olhando no tablet. Ou seja, dá para ver que são coisas que ele não tem profundo conhecimento ou conhecimento nenhum, porque ele precisa do tablet e vai ter alguns momentos, pessoal, aonde ele vai pegar ali um emaranhado de papel, né? Ou seja, quando a informação do tablet acaba, ele vai para o papel. Observa que ele não é como Elias, que fala com convicção, cabeça erguida, olhando para o seu debatedor e apontando os trechos da Bíblia e, se necessário for, livros e obras de teólogos. Não, o Reinart não consegue expor os seus pensamentos. Ele está o tempo inteiro lendo. Ele está lendo o que outros escreveram. Ou seja, totalmente... E por conta disso, você vai ver ele totalmente perdido. Porque se o pastor Elias fizer um comentário ou levantar uma questão que fuja, nem que for um pouquinho, a questão do debate, por ele não ter aquelas coisas anotadas ali, ele já fica totalmente perdido, sem saber o que vai falar. Presta atenção, gente, né, na forma com que o Carlos Reinart vai expor o seu ponto de vista, que na verdade é bem ponto de vista mesmo, porque está na vista dele a leitura dos seus comentários. Fica observando. E eu esqueci de colocar aí a pergunta do... Como é que chama? Da enquete. Eu nunca lembro essa palavra. Da enquete. Então, tá lá, você pode votar. Nesse momento, 6% tá dizendo que... Eu queria que vocês prestassem atenção nessa parte aqui. O pastor César apresenta a enquete que o pessoal que está nas redes sociais já começaram a responder sobre a pergunta que o Carlos Reinart propôs, tá? E a pergunta que o Carlos Reinart propôs é o seguinte, olha lá. A imortalidade da alma, nossa alma morre? O Carlos Reinart diz que sim. O pastor Elias diz que não. Presta atenção. 6%, né, apoiaram o Carlos Reinart nessa. 94% não apoiaram o Carlos Reinart. 94%. Aqueles 6% pode ser o Carlos Reinart, mais uma pessoa, mais duas, né, ali, sei lá, né? Olha lá, é uma votação expressiva, gente. Ou seja, o que você tá fazendo aí? Esse resultado ali, ó, ele tá querendo dizer assim, o que esse cara tá fazendo? Ninguém pensa com ele.
naquele 6%, pode ser que tenha gente que apertou errado, apertou sem querer, ou gente que tá querendo zoar com ele, tá querendo dar apoio pra ele não desistir, porque o cara quer ver mesmo o circo pegar fogo. Porque, rapaz, esse 6% é tão pífio que ele tá dentro da margem de erro. Pode ser 0 isso aqui. Perdoa aí, pessoal. Mas fica ouvindo, vamos ler aqui, ó. Aliás, vamos ouvir o comentário. Olha Sim, aí. a alma morre, 94% tá dizendo que não, a alma é imortal. Então, dito isso, coloca os 4 minutos na tela que eu quero ganhar tempo aqui. Bora, irmão Carlos. Então, o pastor Elias está na vantagem, né? Quantos por cento? Pastor Elias tá na vantagem, né? Até parece que era uma vantagem. Quantos por cento? 6% pro Carlos Reinar, 94% pro pastor Elias. Mas eu garanto que até o final do debate ficou 100% pro pastor Elias. Ele debateu de forma tão péssima que eu acho que os 6% que tava lá mudou de opinião. Eu garanto que você estiver assistindo, você vai entender o que eu tô falando, tá? Então eu acredito sim que até o meio não, logo no começo do debate, com 1/4 de debate andado, eu acredito que aqueles 6%, se fizesse análise de novo da porcentagem, acho que daria 100% pro pastor Elias Soares. Olha aqui, acho que até o Reinar, se fosse votar, ia votar no pastor Elias, né? Agora, observe. Meu Deus, que debate, cara. Não acreditei quando eu tava vendo isso. Fica vendo aqui o teólogo Carlos Reinar respondendo o pastor. Já no começo, a primeira resposta dele, o cara não consegue falar sem estar lendo. Ou seja, você vê que ele fala lendo, né? Ele tá lendo. Parece até com os vídeos dele. Quando é aqueles vídeos narrados, você vê que ele falando. Eu falei uma vez num vídeo meu, respondendo o Carlos Reinar, um vídeo que eu fiz de resposta. Falei, esse camarada é o teólogo do Google. Tudo que ele sabe, ele vai pesquisar no Google, ele vai falar o que está lá no Google. Não é uma pessoa que foi lá nas fontes, estudou e adquiriu conhecimento. Fica vendo aqui se é bobagem o que eu estou falando. Observa o comportamento dele, né? Ele não consegue discursar como o pastor Elias, alguém que tem conhecimento do que está falando de causa. Então ele levanta a cabeça, ele fala. O pastor Elias, em diversos momentos, ele fala, está escrito em tal lugar, em tal versículo. Lê aí. Ele fez o Carlos Reinar ler um punhado de passagem bíblica e o Carlos Reinar até mudou o assunto porque não tinha mais argumento, né? Então, quando o pastor Elias cita alguma obra teológica, ele cita o autor, tudo, ele cita, né? O Carlos Reinar não consegue, ele tem que estar lendo o tempo inteiro. E quando acabou as informações do tablet, ele levantou debaixo da mesa, não sei de onde, um monte de chumaço de folha de papel. Deixa eu ver aqui. E pegando lá, fica vendo, observa o comportamento aqui do Carlos Reinar, lendo para poder responder. Olha aqui. Bom, é o seguinte, de forma bem clara e objetiva, as escrituras elas definem as origens e as características do ser humano. A Bíblia nos mostra que o homem não tem uma alma, o homem foi feito uma alma vivente. A antropologia bíblica, ela é bem clara em mostrar que o ser humano é composto de corpo, carne e fôlego de vida, que foi o Nishamá, que é o sopro de Deus nas narinas do homem. Olha ali que ele tá de cabeça baixa, é que ele é dividido em duas aquele partes. negócio numerador, ele tá atrapalhando um pouco, mas se você ver no pé do microfone ali tem um tablet. Olha lá, ele tá olhando pro tablet, ele tá lendo no tablet. E você vai ver que em determinado momento ele vai levar a mão e vai puxar um pouquinho, olha lá, ó. Ele leva a mão, dá um toquinho, puxando um pouquinho para cima, porque ele tá lendo, tá, gente? Ele tá lendo, ele não tem noção assim de estudo de cabeça do que ele tá falando. Sobrevive após a morte. Então essa crença, eu inclusive vi um debate aqui de um pastor que ele crê na imortalidade da alma, e ele foi bem sincero em dizer que essa crença ela é advinda de filosofias gregas, né, que os cristãos se influenciaram bastante nesse quesito, né, e essa filosofia grega que define que o ser humano possui duas naturezas, uma imaterial e outra espiritual indestrutível, e que esses dois elementos, eles são completamente separados e opostos, tá? Os pais dessa... Olha a cara do pastor César, olha a cara, gente. Ele até franze um pouco assim, ó, o olho, como quem diz, meu Deus, o que ele tá falando ali? Ó? Olha lá a cara do pastor César, tá vendo o cara lendo, né? O pastor César olha pra ele e olha pro tablet, olha lá, pro tablet, e olha pra ele. Você, puxa vida, o cara, se você, gente,
É mais ou menos assim, ó. Eu vou falar para vocês. Quando um debatedor leva um tablet, leva alguma coisa, aquilo é para servir de guia, sabe? Ou seja, você não quer mencionar um texto errado, então você deixa anotado ali. Outras coisas do tipo, um livro, uma obra, né? Você coloca lá, você coloca o nome do autor da obra. Então aquilo é para servir de guia, não para você fazer o debate lendo o tempo todo. Ou seja, porque se for por que não chamou logo o cara que escreveu? Ou seja, se for para você ficar lendo o trabalho de outras pessoas, a obra de outras pessoas, então, chama o cara que escreveu esse papel aí, sei lá, essa obra, e bota ele para debater no seu lugar, entendeu? Então, ali, gente, quando alguém leva ali folha, um tablet, alguma coisa, você observa os debates, eu assisto esses debates, eu gosto, eles falam assim, de cabeça erguida, um olhando para o outro, inclusive, né, até anotando algumas coisas ali. Por quê? O tablet que está ali, o papel, eles servem de guia, tanto para fazer anotações, como para ele não esquecer alguma informação importante, tá? Porque às vezes a nossa mente não vai guardar tudo, mas usar o tablet para fazer tudo, por que não colocou uma voz? Não tem leitura de texto, fala assim, eu vou te responder. Aí você aperta lá, Jesus Cristo, na época, começa a falar, deixa o tablet falar, rapaz, né? Vamos lá, vamos ver aqui, ó. Você tá vendo aí? Claro, ó. Intermediário foram bases para a reencarnação. Então, o dedo no tablet, tá vendo? Ó, levando a mão no tablet o tempo inteiro lendo o coitado do tablet. Eu vou até voltar um pouquinho aqui para você ver essa parte aí, ó. Né? Que a hora que ele colocou mais a mão, eu acho que já tinha acabado as linhas, então teve que puxar um pouco mais, então ele demorou mais nessa passadinha. Espiritualistas aqui, como o espiritismo, e partir desse pressuposto e da ideia que o homem de fato... Olha lá, ele tá lendo, o tempo inteiro lendo, rapaz. Não consegue tirar, olha lá, agora ele empurra mais um pouco, olha lá, e continua lendo. Não haveria necessidade, aí é um problema, né? Aí, ao meu ver, aí existe um problema. Se a alma é imortal, ela sobrevive após a morte, ela já é pré-existente, então não haveria necessidade do sacrifício de Jesus Cristo. O sacrifício de Jesus foi necessário porque os homens perderam a imortalidade. Eles pecaram e morreram, tá? Então, Adão e Eva, eles tinham a imortalidade, eles tinham a vida eterna, mas perderam por desobedecerem a Deus. E a questão... Aqui é uma heresia absurda, ele fala que o homem perde a imortalidade, e aí a necessidade de Jesus Cristo vir aqui morrer em nosso lugar e tal, porque se fosse assim não precisava ter vindo morrer. Um absurdo, ele não entende, sabe? Ele não entendeu nada das escrituras. O homem era imortal na carne, a nossa carne era imortal, ou seja, não haveria morte. O próprio apóstolo Paulo, ele faz menção a isso, Romanos capítulo 5, versículo 12, o apóstolo Paulo fala: a morte passou para todos os seres humanos, por isso que todos pecaram. Então, o sinal da mortalidade da carne é o sinal do pecado, que é justamente aquilo que foi afetado pelo pecado de Adão e Eva. Não tem nada a ver com a imortalidade da alma, né? Só para vocês entenderem, pessoal, né? Aí eu vou falar isso mais para frente, que ele vai fazer alguns comentários, eu vou explicar aqui para vocês. Então, o Carlos Zenar solta essa bela dessa heresia aí, né? De vez em quando ele dá uma pincelada de uma heresia, até que ele vai soltar uma bomba atômica daqui a pouco, atacando a divindade de Jesus Cristo. Porque esses tipos de heresia são verdadeiros ataques, né? Então você vê ele ali, ó, o tempo inteiro olhando para baixo, empurrando o tablet, vocês não têm noção do que está falando. Ele está lendo obra de outras pessoas e que lamentavelmente ele está fazendo isso lendo obra de hereges, tá? O camarada encontrou alguma coisa na internet, viu uma coisa diferente, talvez, né, para querer pregar alguma coisa nova, e acaba entrando, se enveredando por esses caminhos de pura heresia. Agora, o Carlos Zenar vai voltar a falar sobre essa morte da alma, e o sopro que Deus deu, né? Ele faz uma bagunça e eu vou explicar para vocês. Vamos ouvir o que ele vai falar primeiro, certo? A gente vai ouvir aqui e eu vou fazer os meus comentários. Presta muita atenção no que ele vai falar. É um recortezinho pequeno e eu vou explicar qual é a ignorância, a falta de conhecimento
que ele acabou apresentando aí. Presta atenção. Tem vida. E nós não lemos nesse capítulo que Deus colocou uma alma dentro dele. Nós vemos claramente que a palavra diz que Deus formou o homem do pó da terra, soprou em seu nariz o ruach, que é o fôlego de vida, ou seja, o vento, o oxigênio, né? E o homem se tornou uma alma vivente. O homem é uma alma vivente, na sua totalidade. E o ser humano, para ser uma alma vivente, para poder existir, ele precisa de duas coisas, de um corpo e de fôlego. O fôlego alimenta o oxigênio nos pulmões do ser humano, mantendo as suas forças vitais em pleno funcionamento. E como fazendo... Meu Deus, que bobagem. Ele falou que o homem, ele foi feito uma alma vivente. Então, aquele sopro que Deus soprou no homem, aquilo foi o oxigênio. Ele está falando que aquilo que foi soprado no homem, aquilo ali é o oxigênio, sabe? Aquilo não é nada divino, nada. Presta atenção, gente. Oxigênio não foi aquilo que Deus soprou. O oxigênio, gente, esse gás, oxigênio, ele faz parte da matéria criada nessa terra. O que Deus soprou não é oxigênio. Oxigênio é um componente pertencente a essa terra, que faz parte dessa terra, para poder gerar a nossa vida, ou seja, para poder ajudar a manter a vida do corpo. O que Deus soprou ali é o sopro divino da vida. Observa que o homem tem alma, o animal não tem alma. Por que o animal não tem alma? Porque Deus não soprou nas narinas dos animais. O que Deus colocou, o sopro de Deus ali é a nossa alma, é aquilo que entra em nós e nos gera, fazendo nós uma alma vivente. Presta atenção, por que a alma não morre? Por que a alma não pode morrer? Que ele está falando que a alma morre, a alma morreu, a alma morreu. Por que a alma não morre? Deus morre? Não, Deus não morre. Deus é eterno? Deus ele é eterno. E quando Deus sopra nas narinas de Adão, o sopro saiu da onde? O sopro saiu de Deus. Então o sopro saiu de dentro de Deus. Sim. Então Deus e tudo que está em Deus é eterno? Então você entendeu a eternidade da alma? Porque a eternidade da alma, ela é um sopro de Deus. É esse pedacinho que entrou em nós, que nos fez alma vivente, que nos fez... Esse corpo é apenas o veículo aonde faz com que minha alma consiga se conectar com a terra, com a matéria. Existe alguma coisa ali, é o lugar exato aonde é feita essa ligação. Não sei se é mais ou menos isso, que ali em Hebreus, se não me falha a memória, no capítulo 4, que fala, só a palavra conhece exatamente a divisão entre a medula e as juntas, as medulas e a vida e a alma. Entendeu? Então o sopro de Deus, Deus sopra, o sopro de Deus também é eterno, é de Deus. Tudo que é de Deus é eterno. E ele sopra em nós e faz de nós almas viventes e eternas. Eternas, tá? Então ele está falando isso, mas isso não, nem com o raciocínio lógico não consegue ir para frente. Por quê? Os animais também respiram oxigênio. Os animais também inalam, respiram e aspiram, tá? Oxigênio e aspiram gás carbônico, mas nem por isso eles são almas viventes. Então não tem nada a ver com o oxigênio que Deus soprou o oxigênio nas pessoas. Fica ouvindo aqui, ó. O coração bate, o cérebro funciona e demais órgãos. Então é o Carlos Renan explicando essas... Eu não sei de onde ele tirou essas informações no Google, tá? Ele tirou essas informações no Google e está se enveredando por esse caminho de heresia que não tem fim. Isso aí não tem fim, tá? Isso aí, quando o camarada gosta de uma heresia, rapaz, o que mais tem é heresia aí para você ficar colocando dentro da sua sacolinha. Agora, nesse ponto aqui, Carlos Renan vai dizer outra tolice teológica e bíblica de que Salomão não sabia que Cristo viria. Como que não sabia que Jesus Cristo viria? Estão todos aguardando a vinda do Messias. Todos no Velho Testamento sabiam que o Messias viria, porque é a grande e a maior promessa que tem no Velho Testamento. Os homens, os judeus do Velho Testamento, eles aguardavam a vinda do Messias, a primeira vinda. E nós, no Novo Testamento, estamos aguardando a segunda vinda dele, que é o retorno, tá? Então, o pastor Elias, mais para frente, ele chegou a comentar isso, mas na hora do debate lá ao vivo, eu cheguei a colocar de imediato, assim, como assim Salomão
não sabia que o Messias viria? Se todo judeu aguarda a vinda do Messias, até hoje os judeus aguardam, porque sabem, né? E aí eu cito aqui, né, que o pastor Elias ele citou depois, o próprio Moisés fala: Deus vai levantar um varão no meio de vós semelhante a mim, e quando isso acontecer, a ele ouvireis. Então Moisés fala: a partir daquele dia dê ouvidos a ele, né? A ele que vocês devem ouvir. Ali ele já faz menção e referência ao ungido de Deus, o Messias, o Cristo. Fica vendo aqui o Carlos Zenar falando essa terrível heresia. Olha aqui. O pastor Elias disse que eu fiz uma confusão aqui. Eu não falei que Deus não colocou o Espírito, não. Eu falei que Deus assoprou o fôlego de vida do Espírito. Agora, na questão de Salomão, o Senhor Jesus já tinha vindo à Terra, manifestado, Deus já tinha cumprido seu propósito de salvar o homem, depois, através de Cristo? Não. Então Salomão, ele não tinha a ideia que nós temos hoje de vinda de Cristo, do nascimento de Cristo. Salomão não tinha ideia de vinda de Cristo e nascimento de Cristo. Ele está acabando de falar. Se todos os judeus aguardavam a vinda, como eu falei agora há pouco, Moisés anuncia a vinda dele. A gente vai ter também não só Moisés, mas o próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele vem, ele fala que Abraão exultou em ver o seu dia. Ou seja, Abraão desejou ver esse dia, o dia da salvação, e ele viu. Ou seja, todos eles aguardaram. O próprio livro de Hebreus, capítulo 11, fala que todos eles guardaram as promessas de Deus, né? Ou seja, guardaram a promessa do quê? Do Messias, do Salvador, que viria consertar tudo, ok? E eles morreram esperando a promessa. Então, mais uma falácia do Carlos Zenar. Segura aí que daqui a pouco vem a bomba atômica, né? Que é toda obra de um CCBN, é assim. Ele entra numa conversa, bate um papo, solta uma heresia pequena, tá aqui, mas antes dele ir embora, pode ficar tranquilo, ele vai falar uma grande heresia para você. É mais ou menos assim que os anciões do Brás também fazem todo o culto. Vamos ver aqui, ó, presta atenção. Do ministério de Cristo, né, e da promessa de Cristo voltar para buscar a sua igreja, tá? Então ele não tinha, claro que ele não via, que ele não sabia disso. Ele não via nenhum propósito assim além da morte. Mas isso o senhor mesmo se refuta. Por quê? O senhor usou o texto como se fosse valendo para hoje, de capítulo 9, Eclesiastes 9. Para o tempo aí. O senhor usou o texto dizendo que era para hoje, que aquele texto lá era a regra. Agora você está dizendo que ele não sabia, não conhecia, então por que o senhor usou o texto? Ó, pera um pouquinho, deixa eu raciocinar aqui. 2 contra 1 é ruim, né? Não, é porque assim, pastor, irmão... 2 contra 1, ele vai dar um argumento, o argumento dele o que é? Recalcitrar. Fala, não, o que é isso? 2 contra 1 não dá. Sempre aconteceu isso aí nos debates, sempre aconteceu. O que ele está falando ali, o pastor César, ele não está fazendo questionamento, ele só está recolocando o que ele falou, né? Ele falou, ele mesmo se contradiz. Ou seja, o pastor César só mostrou para ele que ele está se contradizendo, apenas isso. Mas por falta de argumento, ele preferiu dar um corte no pastor César, dizendo que você está indo junto com o outro, e aí não dá. Olha a cara do Reinar, ele vira o rosto umas 2 vezes, tentando pensar uma saída. Como não apareceu nada, ele resolve dizer: não dá para você ficar fazendo pergunta para mim. Mas você tá aí para debater, rapaz, para responder perguntas, ok? Então, mesmo que seja o mediador, se ele achar que ele tem que te fazer uma pergunta, o que tem de mais nisso? Que era para hoje, que aquele texto lá era a regra. Agora você está dizendo que ele não sabia, não conhecia, então por que você usou o texto? Ó, pera um pouquinho, deixa eu raciocinar aqui. 2 contra 1 é ruim, né? Não, é porque assim, pastor, irmão Carlos, eu não usei argumento. Eu não usei nenhum argumento. Eu estou perguntando sobre o seu próprio argumento. O senhor usou um argumento e disse que era para agora aquele argumento. Mas quando o Elias se contrapôs, eu disse: não, mas é que ele não tinha conhecimento. A minha pergunta, eu não estou apresentando nenhum tipo de argumento. Eu só estou dizendo assim: se o senhor está disso falando, então por que o senhor usou esse argumento? Porque Salomão sabia que Cristo viria? Não sabia. Só que ele sabia, ele entendia, porque ele, com certeza, ele sabia a essência de Deus. Ele sabia que Deus fez o homem, colocou nele o fôlego de vida, o homem foi feito alma vivente, e ele entendia, sim, que na sepultura aparecem os pensamentos, os desejos. Gente, perdidão. O homem está perdidão. Agora o Carlos Zenar vai fazer os seus comentários aqui, achando ruim do que o pastor Elias falou, quando o pastor Elias, ouvindo ele falar, viu que o discurso dele é parecido com o discurso das testemunhas de Jeová,
e dos adventistas. E aí o Carlos Renan, ele traz um argumento de que não, mas se a verdade é bíblica, ela não é exclusiva das Testemunhas de Jeová e muito menos das igrejas adventistas. Mas a questão não é que é quem é dono do argumento. A questão é que esses argumentos fazem parte de uma linha e de uma crença teológica. É sobre isso que o pastor está falando. Quando ele fez menção que o que ele está dizendo é igual o que pensa os Testemunhos de Jeová e os adventistas, ele não está dizendo para você ou fazendo um ataque, nada. Ele só está constatando, ele está fazendo uma constatação segundo os seus argumentos, que são iguais o das Testemunhas de Jeová, né? Como a gente já viu outros argumentos deles em outro momento, muito parecido com os argumentos das Testemunhas de Jeová, né? Nesse caso aí, a crença ariana na qual ele defende. Até o Carlos Renan é unicista, tá? Presta atenção aqui. Vamos ouvir ele se interpondo, né? Dizendo, não, mas a verdade é bíblica, não é? Oh, presta atenção. É isso. Ok, pode continuar, desculpa. Então, aí o pastor falou também sobre... Hoje o raciocínio aqui. Na questão, o senhor também falou dessa minha crença ser igual às Testemunhas de Jeová, os adventistas. Eu quero deixar bem claro aqui o seguinte, aquilo que a Bíblia, que a gente vê nas escrituras, as verdades da Bíblia, elas não pertencem a nenhuma instituição. Elas pertencem à palavra de Deus. Se as Testemunhas de Jeová, se os adventistas creem assim, ponto para eles. Mas na questão de Mateus 10, 28, ali está falando claramente, né, que nós... Agora, eu queria que vocês prestassem atenção nessa parte aqui, onde os argumentos do Carlos Renan terminam. É pouco argumento, acho que as informações dos papéis já foram acabando, tinha tempo de sobra, ele não sabia o que falar, ele não tinha o que falar, né? E o pastor Elias fala, parece que eles falam, né? O pastor César e o pastor Elias, coitado, tem tempo ainda. Não tem mais argumento, mas tem tempo ainda, né? Aí o pastor Elias, eu posso falar? Não, ainda tem tempo, deixa ele falar. Você vê que o Carlos Renan tá sem argumento, não tem mais o que falar, porque nesses debates, assim, você apresenta o argumento, se ele for refutado, não adianta você ficar usando aquilo mais. Você tem que avançar. Você tem que trazer outros argumentos e assim por diante. Então, quando o pastor Elias começa a refutar o Carlos, ele já não sobra mais argumento, né? Ou seja, vai acabando o material que ele trouxe, e aí ele tem que começar a inovar, aí o negócio começa a apertar, né? Presta atenção como ele ficou totalmente perdidão. E depois, nesse mesmo momento, nesse mesmo corte, tá? É onde o Carlos Renan vai pros papel. Ele levantou tanto papel debaixo da mesa ali, rapaz, eu não sei de onde são aqueles papel ali, né? Ou seja, parece que a informação do tablet acabou, mas graças a Deus, Deus fez uma obra segundo a crença CCBana e apareceu alguns papéis ali, porque ele já não tinha mais o que falar. Presta atenção. Espiritualmente dizendo de que Deus vai trazer as pessoas de volta na ressurreição. É isso que o texto está dizendo, pastor Elias. Mas é isso aí. Não, mas ele tem tempo ainda. Tem tempo. Tá no seu tempo. Então veja bem. Veja bem, ó. O texto fala claramente, tá? Não se deve temer aquele que pode tirar somente a sua vida, mas tem que temer aquele que pode tirar tanto o direito de você voltar a viver. Esse que é a questão desse capítulo. Pode? Ainda tem tempo, 1 minuto. Tem 1 minuto ainda. 1 minuto ainda. Tem. E o senhor falou também na questão de eu usar um texto, o de Eclesiastes é um poema, o senhor falou poético? O senhor falou de usar um texto poético lá em Jó. Em Jó? Não. Em Eclesiastes, o senhor falou, né? Foi Jó. Em Jó? Os dois. Então, os dois são poéticos. Claro. Mas os imortalistas, para defender também a questão, né, dos mortos que ficam debaixo do altar. Bom, você viu ali? O tempo acabou, não tinha mais o que falar. Eles falaram, não, ainda tem tempo ainda. Puxou um monte de papel e ele ficou rateando na mesma coisa. Falando a mesma coisa, sabe? Olha, deu dó, rapaz. É sério, viu, gente? Deu dó mesmo. Não sei o que ele foi fazer ali. Eu não sei o que ele foi debater ali. Ali não é YouTube, ali é ao vivo. O debate é ao vivo. E aí você tem que ter conteúdo, você tem que ter conhecimento das coisas. Senão vai passar vergonha como o Carlos Renan passou. E isso aqui, querendo ou não, o CCBano falar, ele não representa a CCB, mas ele representa um frequentador da CCB. Ele pode não representar a instituição CCB, mas ele representa os frequentadores, ou seja, ele é
uma amostra daquilo que é produzido dentro da congregação cristã no Brasil. O que a igreja produziu aqui? Né? Não necessariamente o que ele está dizendo, né? Mas o conteúdo em geral do quê? Que são pessoas despreparadas, que não conhecem a Bíblia, não tem argumento nenhum, não conhece a teologia, e se for falar de Bíblia e debater qualquer assunto teológico, pode ter certeza, a maioria dos CCBanos vão passar muita vergonha, que é exatamente o que aconteceu aqui no caso do Carlos Reinart. Agora, o Carlos Reinart vai trazer um argumento nesse trecho aqui, onde ele está totalmente deslocado da época em que está sendo feita aquela profecia, né? Ou seja, o momento atual da escrita e a época da profecia, e por ele não compreender isso, ele fala uma bobagem que o pastor Elias, sem querer, chega até a rir. O pastor Elias, ele chega a rir, sabe? Não é que ele dá risada, ele ri, né? Não tem nada a ver, filho, não é isso. Aí o pastor Elias começa a explicar para ele e depois faz ele ler um monte de texto. Ó, lê aí no lugar tal, ó, lê aí no lugar tal, lê aí no lugar... Até o ponto que o Carlos Reinart tá totalmente desarmado e ele muda de assunto. Muda assim, né? Porque o assunto tinha evoluído, então ele volta a questão lá no pé do assunto de novo, né? Para poder sair dessa sinuca de pico que ele entrou ali. Presta atenção aí. As almas, elas... Posso responder? Pode. Bom ver. Oh, meu querido Reinart, né? Olha. Oh, meu querido. Ou seja, é aquela risada, puxa vida, você tá falando uma bobagem muito grande, né? Eu vou te ensinar. Parece que o pastor Elias tá falando assim, eu vou te ensinar a cara do Carlos, do pastor César, né? O pastor César olhando lá e fala assim, vai vir a chulapada. Olha lá. Olha só, o senhor está engessando um texto dentro de um contexto. Veja só, são dois contextos aqui. Esse Bom, eu quero que você vá lá e assista, tá? Na Musical FM, tá? Esse trecho, essas partes. Agora vai vir as partes aqui mais pesadas, tá, pessoal? Eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque carece, tá? Esse debate precisou de fazer uma análise aqui para você entender, né, a problemática de você frequentar uma seita. Uma igreja que não tem nenhum preparo bíblico. As pessoas falam aquilo que aprendem nas tribunas, que são pregações de outros homens que também não têm conhecimento bíblico algum. Fica no achismo. É um povo que patina nas mesmas pregações. As leituras feitas nos mesmos lugares da Bíblia e com todas as profetadas sempre na mesma coisa. Viradas de cativeiro, benção e desejos de coração que Deus vai cumprir. Então esse trecho, só para complementar o que eu falei, que o pastor deu uma aula, sorri e na sequência, quando volta no Carlos Reinart, ele simplesmente muda o assunto porque não dá para seguir, ou seja, ele levou uma aula ali, mas é aquela aula que ele fica todo perdido e desconcertado. Receberam corpos imortais, glorificados, já foram consoladas, já foram premiadas e estão aqui na Nova Jerusalém, meu querido. É isso que eu queria deixar para você. Então, mas a questão, assim, eu vejo que a questão da imortalidade da alma, ela, justamente essa questão da ressurreição, ela se contrapõe muito, porque esse conceito... Eu vejo que a questão que é justamente essa questão. É porque eu vejo que a questão, irmão, ou seja, não consegue nem assim debater. Para eles, os CCBanos, eles usam muito essa frase, a questão. É que a questão quer dizer, sabe, essa parte assim que eu penso, ou seja, não vê a coisa como um conteúdo todo, uma teologia, né, inteira, tá? Aí você vê ele todo desconcertado. Você viu o finalzinho ali, o pastor falando ali, meu querido, não é... Ele deu uma aula, mas não é assim, tá? Aí, a cara do César. Olha lá o pastor César no fundo, olha lá, sabe? Olhando de lado assim, como quem diz, meu Deus do céu, o que esse rapaz está fazendo aqui? Olha lá, a cara do pastor César totalmente desconsolado, que no momento em que ele vai fazer uma interrupção para fazer um comentário que é totalmente, como é que eu posso dizer? Plausível, porque isso sempre ocorre. O Carlos Reinart já estava levando uma surra, aí levou um croque do pastor César, não gostou, 2 contra 1 não dá, 2 contra 1 não dá, não é nem 2 contra 1, é nem acho que debater sozinho aí o Carlos Reinart, ele ia perder. Ele não precisava ter um oponente, era só dele estar sozinho e falando do que ele acredita, ele já ia perder, né? E você colocar essa enquete lá,
você pode ter certeza que todo mundo ia votar contra, tá? Ia votar contra. Fica vendo aí. Imortalidade da alma. Se for realmente verdade que nós temos uma alma... Nesse momento aqui, o Carlos Zainá, ele acaba entregando a Congregação Cristã no Brasil. Ele diz que a Congregação Cristã no Brasil crê no sono da alma, que é mais ou menos assim, gente. Você morreu, a sua alma vai para um determinado lugar e ela fica dormindo, sabe? Ela não está mais ativa, ela está dormindo. E o Carlos Zainá entrega a congregação. Ele acabou de entregar e ele vai fazer o comentário, fica vendo. Eu converso com muitas pessoas que falam que não se prega só, morreu, já está com Cristo, né? Geralmente a gente vai, mesmo na congregação cristã, quando você vai no funeral de crentes da congregação cristã, o ancião fala lá, esse já dormiu no Senhor. É tipo um sono da alma, eles acreditam. Tá dormindo, tá descansando no Senhor, tá aguardando a ressurreição. Então não acredito que a pessoa já sai, aquele ser fantasminha, e já vá para um lugar intermediário, né? Então essa doutrina da ressurreição dos mortos é pouco pregada nas igrejas. E nós vemos assim, que a Bíblia estabelece a doutrina da ressurreição e mostra a importância da ressurreição para o cristão. Agora a parte mais terrível, gente. Agora é a bomba que o Carlos Zainá vai soltar. Essa bomba que ele vai soltar aqui agora, ele diz que Jesus Cristo não é Deus. Simplesmente assim. Jesus não é Deus. Ele foi Deus. Até o pastor César assustado, né? Olha lá a cara de desânimo do pastor César. Sabe quando você vê que foi 1 hora de perdido? Sabe quando você programa uma coisa, mas você fala assim, meu Deus, a gente perdeu 1 hora aqui. Perdeu porque poderia ter outra pessoa com outro debate proposto para a gente ganhar esse tempo debatendo algo que realmente fosse construtivo. Olha lá a cara do pastor César. Mas essa cara de desânimo dele ali, né? E praticamente sem força para falar, isso vai acabar na hora que ele vê o Carlos Zainá soltando essa bomba, tá? Dizendo que Jesus Cristo não é Deus. Eu nunca vi uma heresia tão perversa que nem essa que o Carlos Zainá vai professar agora, tá? Nem nas outras seitas aí que são perigosas, ruins, mas igual a essa aí, rapaz, quem fala isso são os muçulmanos ou os judeus. Os judeus falam, não, Jesus era um profeta, ele era um homem comum. O que distingue nós deles, o que faz a gente cristão, né, que é diferente deles, tanto muçulmano como judeus, é porque a gente acredita na divindade de Jesus. Se o Carlos Zainá não acredita nessa divindade, que Jesus ele era apenas um homem de carne sem divindade, rapaz, o que você está fazendo no mundo cristão então? Por quê? Porque é exatamente isso que diz as outras religiões que não acreditam em Cristo como Messias. Gente, é um absurdo, vocês não têm ideia, o tamanho dessa heresia não dá para medir. Fica vendo aqui, presta atenção. Veja o problema que o senhor está entrando. Porque se o senhor afirma que por ocasião da morte do corpo a alma morre, a união hipostática, que é uma doutrina cristalina, ela cai por terra, por exemplo, na morte de Jesus. Quando Jesus morreu, na sua concepção, o que foi que morreu ali na cruz? Bom, nessa questão, isso aqui é um assunto para outro debate. Não, mas faz parte. Sim. Faz parte. Não, mas nós estamos falando aqui sobre a imortalidade da alma em si. Quando Jesus Cristo ele veio, ele se despojou da sua glória. Ele não deixou de ser Deus. Veio como homem. Só homem. Vai ser um outro debate mesmo. Isso, olha lá o pastor César, ele já colocou a mão na mesa e falou, não, o quê? Olha lá o pastor César, não. O pastor César, tipo assim, eu não vou nem interromper mais esse cidadão aí, mas nessa daí não teve jeito, olha lá. Ele não crê que Jesus Cristo era Deus, que Jesus Cristo era homem, apenas homem, que foi Deus. Ele só se torna Deus quando ele entra na glória. Rapaz, fica vendo aí, o pastor César faz questão de perguntar isso para ouvir ele falar com todas as vezes. A pergunta do pastor César não é para interpelar, ele só quer ouvir. Não, peraí, você está dizendo que Jesus Cristo não era Deus? Que ele era um homem de carne? E ele é Deus em que momento? Presta atenção, ouça aqui. Ele não crê na divindade de Jesus? Não, crê que Jesus é Deus. Quando? Jesus é Deus lá no céu junto com o Pai, e depois ele recebeu todo o poder também depois da ressurreição. Agora na terra ele morreu como homem. Ele morreu como homem, todo mundo crê. Então, ok, mas ele era divino? Era homem. Só homem, né? Só homem. Você não crê na divindade de Jesus durante seu ministério? Durante o ministério, Jesus veio como ser humano, como homem. Não vamos discutir isso, porque não é o tema, mas deu para vocês perceberem o nível da apologética e da teologia, né? Negar a divindade do Senhor Jesus. Então aqui, vamos ficar só no nosso texto. Esse capítulo 15. O pastor Elias, rapaz, assim, assustado. Até o pastor César olhou e fez assim, nossa, né? E falou,
O pastor Elias fala, olha para vocês ver o nível de apologética e da teologia negando a divindade de Jesus. Um absurdo que não tem tamanho. Gente do céu, rapaz, e esse homem tem mais de 1 milhão de inscritos, gente. Dá para entender? E você vê que o negócio mesmo é coisa ruim, só pode, rapaz. Não, coisa ruim, quando desce lá, ele promete dar as coisas pro homem, ele dá mesmo. Porque com mais de 1 milhão de inscritos, um homem que carrega essas aberrações no coração. De várias passagens bíblicas que a gente pode apontar Jesus Cristo como sendo divino e Deus, a gente tem a passagem onde ele fala, eu não me lembro agora bem se é João, Evangelho de João, capítulo 8, aonde Jesus faz menção em que ele é o próprio Deus. Eu sou Deus. Quando ele fala eu sou, essa palavra eu sou não é falada à toa, ela não é falada sem querer. Ele está fazendo menção à fala que Deus faz lá em Êxodo, se não me falha a memória, no capítulo 3, no versículo 14, se não me falha a memória, onde Deus, para responder a Moisés, quando Moisés pergunta qual é o teu nome para que eu diga àqueles a quem tu me envias, ele fala eu sou, ponto. Ele não fala o nome, ele fala eu sou e ponto final. Quando Jesus fala, ele faz menção a isso, ele está fazendo menção que ele é o próprio Deus. Como que Deus deixa de ser Deus? Nem que seja por um período e depois torna a ser Deus de novo. Como isso, gente? É um absurdo. Quando Jesus fala para Felipe, aquela frase é maravilhosa. O Senhor Jesus fala a Felipe, ele fala, Felipe, como assim mostra-nos o Pai? Eu estou sempre convosco e você não tem visto o Pai? Para você entender essa fala de Felipe, suponhamos que você está indo ver alguém famoso num show. Você está indo procurar alguém famoso num show. De repente você está entrando correndo naquele show e você esbarra com alguém. Você não sabe, mas aquele é o próprio ator principal daquele show. O artista principal daquele show. Você esbarra nele, aí o artista resolve falar para você, nossa, por que essa pressa? Por que você está correndo assim? Ah, eu estou indo ver o fulano. Ah, você está indo ver o fulano, mas você é fã do fulano? Eu sou fã do fulano. Fala assim, pois é, se você realmente fosse fã do fulano, você ia entender que eu sou o seu ídolo. Eu que falo contigo. É a mesma coisa que Jesus está falando ali. Felipe, como assim mostra-nos o Pai? Eu estou aqui. Como assim você está dizendo mostra-nos o Pai? Então Jesus Cristo ele faz a apresentação ali, com todas as letras dizendo eu sou o Pai está em mim e eu estou no Pai. Como assim Jesus era só um mero mortal? Rapaz, isso é um ataque à divindade. Isso não deve ser falado. Isso aí, quem fala isso são religiões anticristãs. Bom, depois dessa heresia cabeluda desse tamanho, não tem nem mais o que continuar ouvindo isso daqui. Não, obviamente, que não por parte do pastor Elias e muito menos por parte do pastor César, mas o teólogo da CCB que falou tanta heresia foi o debate que eu já assisti na Musical ou em qualquer outro lugar, no Vejam Só, de todos esses lugares, esse foi o debate mais deplorável que eu assisti. E pasmem, o protagonista dessa vergonha toda é um membro da Congregação Cristã no Brasil. E, pior ainda, é um membro influente com mais de 1 milhão de inscritos em seu canal. Rapaz, é mole, você quer mais. Depois disso, vai esperar o quê? Bom, é isso aí. Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.